Olá, eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e eu estou aqui para trabalhar com vocês um dos temas da disciplina de Iniciação à Prática Científica. Essa disciplina faz parte do domínio comum da universidade, então ela é oferecida em vários cursos. Mas, neste momento, eu organizei essa aula pensando nos cursos de Nutrição e Medicina Veterinária. Ainda assim, todos os outros estudantes podem acompanhar os raciocínios aqui desenvolvidos e aproveitar os conteúdos também, sem problema nenhum, tá? Então, nós vamos falar a respeito de ser estudante nos dias atuais. E aí, eu acredito, realmente, que eu tenho bastante coisas para compartilhar com vocês, mas que com certeza vocês têm muito mais para compartilhar comigo, né? Então, eu espero que a gente possa discutir esses temas em algum momento de maneira síncrona. Eu gravei, então, 2 partes dessa videoaula para que não ficasse tão extensa. Ainda assim, sou honesta com vocês e digo que estou me adaptando a essa produção de materiais didáticos, né? Nesse formato, e ainda ficaram um pouco longas, tá? Mas eu gostaria muito que vocês acompanhassem, e eu gostaria muito que vocês conseguissem aprender algumas coisas novas a respeito de ser estudante. Tá? Então, para isso, né, antes de entrar devidamente na parte 1 e começar a discutir os tópicos que eu selecionei para vocês, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu gostaria que vocês parassem, então, neste momento da videoaula, esse momento inicial, e vocês respondessem, elaborando um pequeno texto, ou simplesmente respondendo em tópicos as questões, né, essas questões que estão sendo apresentadas aqui, tá? Então, eu gostaria de saber de vocês, nesse instante, né, quem são enquanto estudantes? Como você se descreveria? Quais os aspectos positivos da vida de um estudante universitário? E o que te atrai nesse mundo? Quando eu penso aqui em aspectos positivos, eu penso na questão da educação formal, no momento do ensino, em sala de aula, mas eu também penso em toda a vida social, por exemplo, que a universidade nos oferece, né? Todo convívio com pessoas de diferentes lugares, diferentes crenças, né? Diferentes posições sociais, enfim. E essa riqueza toda, né? Essa riqueza humana, como é que vocês lidam com isso? Né? Vocês aproveitam isso ao máximo? Também, claro, pergunto se você enxerga aspectos negativos em ser estudante universitário. O que é ruim dessa vida? E mais, você se sente um cientista ou um professor em formação? Porque, independentemente da área, né, a carreira acadêmica é sempre uma escolha possível. Então, se você se formar médico veterinário ou nutricionista e tiver interesse em seguir carreira acadêmica, você com certeza será professor em algum momento, atuará como docente, né? E aí eu pergunto, para além do cientista, né? Ou como então você se sente nesse sentido? Você acredita que a formação que você está recebendo dá conta de realmente formar um cientista ou formar um professor? E aí, para finalizar, gostaria de saber quais os melhores e piores aspectos da academia para vocês, de uma maneira geral, tá? Quando vocês tiverem essas respostas, né, a essas questões em mãos, então eu convido vocês para que a gente dê início ao debate dos temas que eu escolhi, tá? Eu digo assim, temas que eu escolhi porque falar da vida do estudante é uma coisa super ampla, né? Existem milhares de aspectos da vida estudantil que poderiam ser abordados dentro desse tema, né? E eu escolhi, então, 4 para a gente discutir mais a fundo, tá? Na verdade, né, então, na primeira parte, na parte 1, nós vamos rapidamente falar a respeito de um texto chamado A Vida dos Estudantes, de autoria de Walter Benjamin.
Esse texto, né, é muito conhecido e muito utilizado na disciplina de iniciação à prática científica pelo meu colega, o professor Antônio, né? E com certeza ele, enquanto historiador, né, já conhece muito melhor o contexto da escrita desse texto, da produção desse texto, das críticas que ali aparecem, né? Então eu optei aqui por trazer somente, sei lá, eu nem tenho de cabeça agora, mas uns 4 ou 5 pontos, alguns pontos, né, a respeito desse texto, só para a gente começar a entendê-lo. Tá? Então é como se fosse uma organização inicial para que depois vocês pudessem ir ao texto e compreendê-lo um pouco melhor. Né? Mas uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto, sobre esse tema, vai ser conduzida então pelo professor Antônio. Tá? Depois disso, eu selecionei o tópico tipo de leitor, ou tipos de leitor, né? Por que isso, né, gente? Porque independentemente de sermos estudantes, de sermos professores, né? E aí mesmo, independentemente da nossa profissão, né? Independentemente das nossas carreiras, dos nossos espaços sociais, nós acabamos nos tornando leitores, acima de qualquer outra coisa. Como a gente adquire informação, né? De várias maneiras, mas uma das mais importantes, sem dúvida, é a leitura. Seja a leitura, né, escrita, ou a leitura, por exemplo, que vocês estão fazendo a partir dessa videoaula. Vocês, enquanto espectadores, estão fazendo uma leitura. Eu estou fazendo uma leitura do tema. E vocês estão, né, interagindo com essas informações e aprendendo. Tá? Espero eu, né? E aí também, na parte 2, eu optei por falar um pouco sobre a questão da aprendizagem, porque, bom, dentro de sala de aula, agora se a gente for pensar, né, no momento do ensino, ou até mesmo no momento de iniciação à pesquisa, por exemplo, né, vocês estão no papel de aprendizes, né? Com certeza, eu também tenho muito a aprender com vocês. Então, é claro que os docentes também aprendem muito enquanto estão preparando uma aula, enquanto estão ministrando uma aula e conversando, dialogando com vocês, né? Sem dúvida alguma, tá? Mas pensando que o papel de vocês dentro de sala de aula, né, no curso de graduação CIU de aprendiz, eu vou discutir um pouco mais a respeito da aprendizagem. Por quê? Eu espero que, assim, vocês conheçam alguns conceitos importantes e possam utilizar isso como ferramenta para qualificar os seus estudos, tá? Para terem um melhor desempenho nas outras disciplinas. E, por fim, então, eu vou falar muito rapidamente a respeito da tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão, que está na base das universidades federais, né? Aqui no país. Certo? Então, são os 3 conceitos, né, os 3 locais de atuação, de pensamento, enfim, que sustentam, né, os 3 lugares que sustentam aí a estrutura teórica, né, da Universidade Federal no Brasil. Tá? Então, eu gostaria de conversar um pouco também sobre isso com vocês. Certo? Dito isso, então, feito esse panorama geral das nossas 2 aulas, vamos entrar no tópico 1, a vida dos estudantes. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns trechos do texto do Walter Benjamin, A Vida dos Estudantes, mas eu trouxe mais algumas informações sobre este texto vindos do artigo da Juliana Martins, que fala, né, que vai fazer algumas observações sobre a vida estudantil em Benjamin e também em Heidegger. E aí, então, ela vai explicar para a gente, né, que a questão principal do texto do Walter Benjamin seria o sentido, o papel da vida estudantil, né? Então, ele fala a respeito do papel da vida estudantil dentro de uma perspectiva histórica e dentro de uma perspectiva atual, onde o imediatismo e o pragmatismo científico parecem reinar. Então, quando Benjamin fala pra gente, ele fala lá em 1915, né? Então, início do século XX. A gente pode pensar que já havia acontecido alguns séculos atrás uma revolução industrial, né? Estava aí em andamento outra, né? E um contexto de muita produção tecnológica, de muito desenvolvimento tecnológico, né?
Então, a ciência, né, naquela ocasião, estava muito atrelada à tecnologia, claro, hoje também está, né, e ao desenvolvimento das tecnologias que poderiam favorecer, especialmente, né, as próprias indústrias e a própria produção, né. Então, de certa forma, a ciência naquela ocasião tinha um caráter pragmático, que é um caráter mais aplicado, né. E aí a gente pergunta assim, bom, mas ao interesse de quem? Né? Ao interesse de quem a ciência desenvolvia desta forma? Né? E como fica a ciência dentro da universidade? Como é que ela está sendo tratada e desenvolvida? Né? Então, tudo isso permeia o texto. Tá? Então, Benjamin se pergunta, né, se a vida estudantil tem unidade consciente, pois o autor nota uma falta de coragem e disposição intelectual como determinantes que os impedem de se submeter a um princípio, a uma ideia. No texto dele, diz o seguinte: pois não leva a nada distinguir problemas na vida do estudante, ciência, estado, virtude, quando lhe falta coragem e disposição de se submeter. É notável, de fato, na vida estudantil, a aversão de se submeter a um princípio, de se imbuir a uma ideia. Tá? Então, ele critica, né, no texto dele, o sistema educacional alemão daquela época e a sociedade alemã daquela época também, né? Pois ele entende, então, né, que esse sistema educacional tende a menosprezar a capacidade e a postura dos estudantes, deixando-os sempre em segundo plano dentro da universidade, atrás dos professores e dos que possuem cargos políticos e jurídicos. Tá? Gente, aí eu fico pensando aqui, né? Quando eu falei para vocês que a gente ia discutir aprendizagem e pensar no momento de ensino, foi no sentido de entender que este é um momento crucial da formação de vocês. O momento do ensino é super importante na formação, né? Mas vocês estão dentro da universidade para muito mais do que isso, para transcender isso, né? Não única e exclusivamente para estarem sentados numa cadeira, né? Ouvindo de maneira crítica o que está sendo discutido, né? Então, nós temos, por exemplo, um espaço de atuação muito importante dos estudantes, que é o movimento estudantil, por exemplo, né? Talvez hoje ele esteja um pouco fragilizado, não sei, tá? É uma sugestão. Mas, em outros momentos históricos, né, os movimentos estudantis foram fundamentais para conseguir ajudar a consolidar a universidade nos termos que a gente tem hoje, né? Então, muitas vezes a participação dos estudantes foi tão em peso, né, e às vezes até mais emblemática do que a própria, em alguns momentos, do que a própria participação dos docentes, né? Então, esses movimentos, por exemplo, são espaços que têm lugar dentro da universidade e que mostram que o estudante é muito mais, ele vai transcender, né? Vai ser muito mais do que aquele cidadãozinho comportadinho em sala de aula ouvindo o que a gente tem para ensinar, tá? Então, essa que é a ideia, né? É um equívoco desenvolver exigências isoladas, enquanto cada uma delas, em sua realização, ficar privada do espírito de totalidade. Mas apenas um fato deve ser destacado como notável e espantoso. Na instituição da universidade, a semelhança de um gigantesco jogo de esconde-esconde, professores e alunos passam uns pelos outros sem nunca se enxergarem. E aí eu pergunto para vocês, eu enxergo o espaço da Universidade Federal da Fronteira Sul um pouco diferente nesse sentido, né? Mas eu não sei se é o meu olhar enquanto docente, né? Mas eu vejo que há um respeito, uma interação mais saudável com os estudantes, né? De nossa parte, né? Da parte docente, de mais respeito. Mas eu não sei como vocês se sentem, porque as experiências vistas do lado de vocês com certeza são muito diferentes das minhas, né? Então, enquanto estudante de graduação, eu lembro muito bem, né? Que
muitas coisas nos eram ensinadas como se fossem triviais, como se fossem muito básicas. E às vezes a gente não entendia, a gente não conseguia dar conta daquilo, né? E aí a gente ficava se sentindo diminuído, a gente ficava se sentindo burro, a gente ficava se sentindo incompetente, né? Quando, na verdade, a gente não estava sendo pior ou melhor do que ninguém, a gente simplesmente estava sendo estudante, estava sendo aprendiz naquele momento, né? Então, muitas vezes, essas falas, né, de que os conhecimentos são muito simples, muito triviais, por parte dos docentes, podem fazer com que a gente se sinta bastante mal, né? E agora, se a gente pensar literalmente também nessa frase aqui que termina essa citação do Walter Benjamin, perdão, eu esqueci de dizer, mas o que está nessas caixinhas rosas, então, é a citação direta do Benjamin, tá? O final dessa frase, né? Professores e alunos passam uns pelos outros sem nunca se enxergarem, também tem um sentido literal mesmo, né? De haver uma determinada hierarquia estabelecida, se não na realidade, mas na cabeça das pessoas, né? O que ajuda a torná-la real, de que há uma diferença, né? Como se fossem praticamente classes sociais distintas aí brigando por ocupar um espaço, né? Brigando por uma posição de poder, enfim, né? A Universidade Alemã transformou o saber científico em apenas um saber que gera e objetiva profissões, ajudando as pessoas, os estudantes, a se prepararem para a vida trabalhadora. Então, tudo bem a universidade nos preparar para o mercado de trabalho, mas um espaço que se diz, né, um espaço de produção de conhecimento, de produção de saber científico, será que cabe a esse espaço simplesmente esta tarefa? Então, será que cabe, né, esse papel profissionalizante à universidade? Em que medida? Melhor pergunta seria essa, né? Em que medida cabe à universidade esse papel de profissionalizante, né? Esse papel profissionalizante, né? Será que é só isso mesmo que cabe a nós, né? Ensinar uma determinada profissão a esses estudantes e futuros profissionais, né? Então fica a questão. Aqui pode-se objetar que, para a grande maioria dos estudantes, a ciência é uma escola profissional, já que a ciência não tem nada a ver com a vida. Ela deve reger exclusivamente a vida de quem a segue. Ou seja, aqueles iniciados à ciência e com o intuito de seguir na ciência, seguir carreiras científicas, estão contemplados, né? Mas e aqueles que não? Como é que fica essa história, né? No início do século XX, então, a classe dominante formava seus filhos para gerirem os negócios familiares e do Estado. Contudo, novas profissões foram surgindo e as mudanças no sistema de ensino geraram novas oportunidades e vagas. A educação universitária tornou-se, então, um dos meios de ascensão social das classes médias e mesmo de talentos individuais nas camadas desfavorecidas, né? Então, aqui temos um aspecto bastante positivo, afinal de contas, a universidade serve como um espaço empoderador, de certa maneira, né? Através do conhecimento, né? Através da apropriação do conhecimento, mesmo que ligada às profissões, né? Essa questão mais profissionalizante, tá? E se a gente for pensar, né, mesmo que ele está falando aqui da Alemanha, do contexto alemão, mas aqui também, né, talvez hoje não seja mais tão comum, mas até algumas poucas gerações atrás era muito comum, né, que os filhos, então, escolhessem cursos de graduação, cursos de ensino superior, que depois pudessem trazer algum retorno para a família, né? Então, é muito comum pessoas, por exemplo, de gerações um pouco anteriores, formadas, por exemplo, em administração, para voltar, né, para um negócio familiar e conduzir, né, gerir um negócio familiar, né? No Brasil, então, isso também é bastante comum, né? Ou pelo menos foi muito comum, né? Mas os estudantes, para Benjamin, não podem ser apenas isso.
uma gênese de profissionais, graduandos e pós-graduados, nas muitas áreas científicas de uma universidade, servindo assim aos interesses do capital industrial apenas, né, gente? Essa é a crítica dele. E dos setores da economia de um país. O estudante deve poder ser considerado e efetivamente ser em toda a sua potencialidade espiritual criadora. E aí eu gostaria de dizer para vocês que, apesar de termos na Universidade Federal, né, várias dificuldades ainda, muito, né, a superar quando a gente pensa, né, o papel do estudante, quando a gente pensa os nossos projetos de pesquisa, o nosso ensino, né, com certeza a gente tem muita coisa para melhorar e para evoluir, mas também tem todo um mercado hoje, né, de faculdades privadas que dão, então, acesso ao ensino superior à população, né? Mas que nem sequer chegam perto do que temos hoje, né? Em termos de discussão, por exemplo, da vida estudantil, dos movimentos estudantis, né? Então, se você estiver em contato com pessoas que fazem cursos de graduação em faculdades privadas, né? Com certeza a realidade vai ser bastante diferente, né? Vai ser realmente, aí sim, né? Muito enfatizado esse caráter profissionalizante, por exemplo, né? Tá? E de, né, não ter uma vida estudantil para além do ensino, porque muitas vezes essas pessoas que optam por esse tipo de formação já estão no mercado de trabalho, né? Então tem, não que vocês não estejam, não é isso, né? Mas eu digo que muitas vezes as pessoas que buscam as iniciativas privadas de educação são aquelas que já estão no mercado de trabalho e não teriam condições, muitas vezes, de acompanhar, né, os cursos de ensino superior numa universidade federal, né? Porque vocês sabem, muitas disciplinas, às vezes são manhã, tarde, noite, enfim, né? As grades, as coisas são tudo mais complicadas, assim, né, na Universidade Federal para quem está trabalhando. E quem está trabalhando está fazendo a Universidade Federal, né, que com certeza tem pessoas que estão me assistindo aqui que sabem disso melhor do que eu, né, como é difícil, tá? Muito bem, gente. Então, como eu falei para vocês, né, esse texto do Walter Benjamin, assim, ele é difícil até para mim, sabe? Apesar de conhecê-lo há algum tempo, né, através do professor Antônio na disciplina, mas o contexto social todo, né, que está por trás dessas críticas, dessas análises que ele faz, também não é do meu conhecimento de maneira completa, né? Então, contamos, né, eu e vocês aqui, com a colaboração do professor Antônio para que a gente possa fazer essa discussão mais a fundo, né? Certo? E agora, então, a gente tem um segundo tópico para trabalhar, que é o tipo de leitor ou tipos de leitor, né? E para essa parte aqui, eu usei duas referências da mesma autora, tá? Então, os dois textos são da Lúcia Santaella, né? O primeiro é Os Espaços Líquidos da Cybermídia, e o segundo é Desafios da Ubiquidade para a Educação, tá? E aí eu pergunto para vocês aqui, se vocês conhecem o termo ubiquidade, né? E se não conhecem, podem parar um momentinho agora para ir lá buscar, que a gente vai precisar, tá? Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Por que leitor, né? Por que trazer isso? Eu penso nesse primeiro tópico que está colocado aqui, tá? Vocês estão estudando, vocês vão se deparar com diferentes fontes de informação. Muitas vezes vocês vão estudar um mesmo tópico em livros diferentes, né? Ou às vezes em artigos acadêmicos diferentes, né? Então, sempre que a gente está fazendo uma leitura de uma determinada fonte, né, a gente tem uma impressão, né, um conjunto de conhecimentos a respeito do tema. Aí a gente vai ler sobre o mesmo tema em outra revista, ou em outro jornal, ou em outro livro, e de repente a gente tem uma perspectiva completamente diferente, né? E às vezes essas coisas se complementam e a gente consegue adquirir mais conhecimento, né? Mas às vezes não, às vezes podem ser contraditórias e aí a gente fica perdido, a gente não sabe qual fonte que a gente vai seguir, qual que a gente vai levar adiante, né? Que informação eu vou colocar no trabalho e qual que eu não vou,
né? Então, diferentes fontes de informação, elas podem nos transmitir ideias diferentes a respeito de um mesmo documento ou de um mesmo fato, certo? Eu digo um documento porque, por exemplo, a gente pode ter uma legislação a respeito de alguma coisa e essa legislação pode ser interpretada de formas diferentes, né? Por diferentes fontes, tá? Então, gente, tudo isso, né, me faz pensar no quanto é importante a gente tomar cuidado com as fontes de leitura, né? E eu não vou insistir muito nesse tópico aqui agora, porque eu já falei a respeito disso, especialmente na parte 3 da videoaula sobre ciência e pseudociência, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha lá, né? Mas justamente por isso, por entender que aquilo que a gente está lendo, aquela fonte de informação ajuda a construir a nossa opinião, o nosso posicionamento e o nosso conhecimento, que a gente precisa cuidar muito a respeito, né, de onde a gente está lendo, onde a gente está buscando essas informações, né? Os programas televisionados, como jornais, e eu coloquei aqui até propagandas, né? Não são lidos por nós como um jornal escrito, né? Tipo, esta videoaula não está sendo lida por vocês como se vocês estivessem lendo um artigo acadêmico, né? Mas eu tentei colocar informações nos slides para que vocês possam acompanhar através da leitura aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque eu penso que vocês podem prestar atenção no som, mas também na imagem. E com isso complementar, né, a sua aprendizagem, a sua atenção, certo? E quem sabe entender melhor o tema, né? Sair com melhores impressões a respeito do tema que a gente está trabalhando. Tá? Então, essas fontes todas são diferentes de um jornal escrito, né? Mas nos oferecem leituras prontas. Isso é verdade, né? O que eu fiz aqui com vocês agora há pouco foi uma leitura de Walter Benjamin através de uma comentadora, então ela já faz uma leitura pronta e eu apresento mais uma leitura aqui, né? Quando eu faço as conexões entre os dois textos, certo? Inclusive, né, gente, também aqui como encerra esse terceiro ponto, né, essas fontes como jornais televisionados, né, propagandas e o YouTube e as videoaulas, enfim, inclusive, né, são mais repletos de estímulos, né, do que o tal do jornal escrito, coitado, né, que ele só permite, né, ali aquela informação somente de uma maneira, né? Somente de uma forma, tá? Não tem essa recursividade, né? De ir de uma forma de um vídeo para um texto, da imagem para o som, enfim. Então, para ilustrar um pouquinho essa questão, só para fazer a gente entrar aqui no nosso tema, né? Do tipo de leitor, eu gravei aqui rapidamente um videozinho usando 3 páginas da internet, tá? E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Para a gente avançar um pouco, então, aqui nessa discussão a respeito do tipo de leitor, né? Para a gente pensar um pouco sobre o que nos constitui enquanto leitores, o que nos influencia enquanto leitores, eu trago aqui 3 exemplos para vocês que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, que é esse aqui, tá? É a mesma notícia, várias versões. É uma brincadeira que o autor faz lá em novembro de 2010, mas que nos ajuda a pensar sim um pouquinho a respeito dos fatores que acabam nos influenciando enquanto leitores, tá? Lembrando que, né, somos leitores enquanto lemos um texto escrito em papel ou aqui na tela do computador, mas também há uma leitura daqueles materiais que são produzidos na televisão, que são produzidos na internet, que são em formato de vídeo, por exemplo, né? Eles apresentam pra gente uma leitura de mundo, certo? De determinadas pessoas, né? E que a gente acaba comprando ou não. Então, aqui o autor fez a brincadeira com a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Ele vai mostrar como seria noticiada a história do Chapeuzinho Vermelho em diversos veículos de comunicação. E aí a gente vai ler isso aqui rapidinho, né, alguns deles, e a gente vai se identificar, certo? Eu, ao menos, quando li,
Na minha cabeça, não vou conseguir reproduzir aqui para vocês, mas na minha cabeça pensei inclusive na entonação, né, das pessoas que estariam falando, né, que estariam traduzindo essa informação. Então, vamos lá. Se a história do Chapeuzinho Vermelho fosse noticiada no Jornal Nacional, né? Então, ele coloca aqui, o William Bonner diria, boa noite, uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Se a mesma coisa fosse dita no programa da Hebe, que gracinha, gente! Vocês não vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Então já vê outra conotação, né? Cidade alerta. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da avózinha a pé. Não tem transporte público. Não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela. Porque eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo. Não tenho medo de lobo, não. Né? Uma coisa muito mais sensacionalista. Na revista Veja, Lula sabia das intenções do lobo. Na revista Cláudia, como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho. Revista Nova, 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. Folha de São Paulo, legenda da foto. Chapeuzinho, à direita, aperta a mão de seu salvador. Na matéria, box com um zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como o Chapeuzinho foi devorada e depois salva pelo lenhador. E assim, gente, ele vai colocar em vários outros canais de comunicação, né, a forma com que seria noticiada a mesma história. Então, olha só, as equipes que estão por trás das diferentes fontes aqui de comunicação, né? A ideologia de cada um desses canais de comunicação, o objetivo de cada um desses programas de comunicação, com certeza vai influenciar na forma com que a notícia é dada, certo? Então, é uma brincadeira, mas faz a gente pensar. Vejam com calma e pensem a respeito. Né? Se vocês não conseguem realmente perceber como diferentes programas com diferentes intenções, diferentes objetivos, diferentes públicos, noticia a mesma coisa de maneira completamente distinta, né? Aí eu tenho aqui também, eu abri para vocês aqui a página do CABSIM, que é o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa. Eu trouxe essa página em específico porque nós falávamos em outra videoaula a respeito do tema ciência e pseudociência, né? Então, lá na área de nutrição, a gente viu que existem as práticas integrativas e complementares, né? A gente viu lá 3 resoluções que foram publicizadas, né, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, nas quais estavam descritas, né, várias práticas integrativas e complementares que podem ser, né, hoje, então, trabalhadas pelos nutricionistas. Se a gente abrisse isso aqui, esse tema, né, dentro de uma página que falasse a respeito de pseudociência, a ênfase seria completamente diferente, tá? Mas aqui, então, né, na fonte de informação, aqui na página da CABSIM, a gente encontra, né, várias notícias aqui articulando essas práticas integrativas com outras questões mais científicas. Então, vamos lá, nessa aqui, ó, Chantala, foco nas evidências científicas para a saúde da criança. O efeito das plantas medicinais na cicatrização de feridas. Auriculoterapia sob a ótica da ciência. Um mergulho nos 8 passos do yoga. Yoga à luz da ciência. Meditação e bem-estar sob o olhar científico. Vejam, né? São muitas práticas integrativas que em outros lugares seriam chamadas e classificadas de pseudociências e seriam bastante criticadas. Aqui aparecem
como possibilidades, né, e mais discutidas à luz da ciência. Então, se a gente buscar estas informações nessa fonte aqui, a gente vai encontrar discussões completamente distintas daquelas que a gente iria encontrar em textos específicos sobre pseudociências, né? Aqui eu estava olhando, eu fiz uma busca sobre uma notícia e mais versões, né? Então eu caí nessa página aqui do Observatório de Imprensa, no qual eles vão falar a respeito de uma notícia e suas diferentes versões. Então eu não vou ler tudo, mas quero chamar a atenção para vocês aqui. A notícia é o relatório da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico sobre a situação das maiores economias do mundo frente à crise global. Tá? Deixa eu só ver a data aqui, ó, janeiro de 2009, tá? Então, lá em janeiro de 2009, aconteceu que o Estado de São Paulo e o Globo, né, duas fontes importantes de circulação de informação, seguem a tendência das agências internacionais e anunciam que o Brasil será o menos afetado e terá o melhor desempenho em 35 países estudados, entre os quais 11 mais desenvolvidos. Mas a Folha de São Paulo vai na contramão e prefere destacar que o Brasil está cada vez mais próximo de um ciclo de desaceleração, embora permaneça como a única entre as principais economias mundiais que ainda apresentam um cenário positivo. Só mais um pouquinho, tá? O leitor mais atento deve se perguntar: o que define a escolha de um editor diante de um relatório técnico sobre o qual as interpretações também deveriam seguir o mesmo critério técnico? Embora o conteúdo das reportagens dos 3 jornais seja rigorosamente o mesmo, o leitor da Folha tende a ficar mais pessimista com o título "Brasil está próximo de desaceleração", diz OCDE. Compare-se, por exemplo, com o que induz o título do Globo: OCDE, Brasil sofrerá menos com crise. Ou o título do Estadão, para OCDE, Brasil é o menos atingido pela crise. Então, gente, vocês conseguem perceber que nós temos em mãos diferentes fontes de informação que falam sobre o mesmo assunto, mas que vão nos causar diferentes impressões, né? Por quê? Pela forma com que vão estruturar as manchetes, né, os títulos das suas reportagens, pela forma com que vão redigir o seu texto. Então, como ele diz aqui, é um mesmo relatório técnico, né? Então, não deveriam haver visões divergentes a respeito desse mesmo relatório, né? Mas existem, são noticiadas pelo menos de maneiras distintas, né? E isso vai influenciar o leitor. Vai influenciar o seu conhecimento sobre o determinado assunto que você está lendo, com certeza, né? Vai te ajudar a ser crítico da notícia que você estiver lendo, mas ao mesmo tempo, se você não tiver muito conhecimento e você estiver tentando se informar a respeito de alguma coisa, você vai ficar à mercê, né, da ênfase que é atribuída à notícia no determinado meio de comunicação que você escolheu para ler. Entendem isso? Seguindo, então, eu gostaria de perguntar para vocês, né, como tudo isso que a gente falou agora a respeito dos leitores e tal, das fontes, né, se aplica ao nosso tema ser estudante. E aí eu acrescento aqui mais algumas questões, né? O que é uma aula? O que é uma aula se não uma leitura feita por alguém de um determinado tema? Né? Que depois vocês vão fazer uma leitura também daquilo que está sendo apresentado, né? Como você se porta em sala de aula, gente? Agora, de maneira bem honesta, não precisa me dizer, não precisa abrir o seu coração com a prof, mas como você se porta em sala de aula, né? Honestamente, pense para você. E aí eu pergunto também, vocês já pararam para pensar o que nós esperamos do estudante perante o conhecimento? Ou o que vocês esperam enquanto estudantes perante o conhecimento? Aqui, então, estão situados os 2 artigos, tá?
da Santa Ela, né? Então, um de 2005 e outro de 2013, tá? E nessa diferença de tempo, ela vai acrescentar uma informação bem importante pra gente, que a gente vai ver aqui ao final, tá? Que novas disposições, habilidades e competências de leitura estão aparecendo? Já pararam para pensar a esse respeito? Enfim, que novo tipo de leitor está surgindo no seio das arquiteturas líquidas das redes e conexões eletrônicas? Porque quando não existia internet, né, como é que a gente buscava informação? Vocês já pararam para pensar nisso? Já perguntaram para alguém? Né? Eu acredito, talvez não, né? Mas enfim, eu acredito que pelo menos a maioria de vocês, ou grande parte de vocês, já deve ter nascido, né, imerso nesse mundo tecnológico, né? Bem diferente daquele, né, especialmente antes da internet, né? A forma com que a informação circulava era muito diferente. E mais diferente ainda era séculos atrás, quando poucas pessoas recebiam cópias de um tratado sobre um determinado tema científico que você tinha elaborado para ser apreciado, debatido e discutido, né? No ambiente acadêmico, no ambiente científico. Então, a gente vem mudando muito, né? E aí, então, a Santa Ela vai apresentar para a gente 3 tipos de leitor, tá? O leitor contemplativo, o leitor movente e o imersivo. Essa tipologia tomou por base as distintas habilidades sensoriais, perceptivas e cognitivas que estão envolvidas nos processos e no ato de ler, de modo a configurar modelos cognitivos de leitor. Então, a forma com que a gente interage com a informação, né, ela vai estar intimamente relacionada à forma, por exemplo, com que o conhecimento está se estruturando e se organizando na nossa cabeça, né? Se você ler um texto exclusivamente, né, escrito, sem uma imagem, por exemplo, você não vai criar essa representação imagética na sua cabeça, certo? Mas ao mesmo tempo você vai ter a liberdade de imaginar, né? E aí, com certeza, você pode criar uma imagem coerente, mas diferente daquela que viria pronta, né? Agora, a partir do momento que tem a imagem, tem um vídeo, tem um podcast, né? Como é que fica essa coisa toda? Como é que a gente vai organizando as informações? Nós não vamos responder tudo isso agora nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre isso na parte 3, na parte 2, o tópico 3, tá? Mas aqui a gente já vai conseguir avançar um pouco mais. Então, apresento aqui para vocês, né, no olhar dela, o chamado leitor contemplativo. É aquele meditativo da idade pré-industrial. O leitor da era do livro impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse tipo de leitor nasce no Renascimento e perdura hegemonicamente até meados do século XIX. Tá? Então, hoje, né, eu gosto de livros impressos, né, eu tenho minha coleção aqui de livros impressos, eu gosto de estudar através de livros impressos, porque, para mim, é menos cansativo, em primeiro lugar, e eu consigo me concentrar melhor, né, mas como é que tá esse caminho na vida de vocês? Enquanto crianças, né, ou adolescentes, na época escolar, vocês liam livros impressos de literatura, por exemplo, indicados pelas professoras de português, de língua portuguesa, né? Ou outros livros, de acordo com o seu interesse, vocês talvez tinham iniciativa de ler livros impressos sobre outros temas que não escolares, assim, vocês gostavam de fazer esse tipo de leitura, ou isso não fez parte da realidade de vocês? Eu realmente fico muito curiosa em saber, em conhecê-los melhor nesse sentido, tá? Né? Então, o leitor que lê o livro impresso, né, e que tem uma imagem fixa, né, então são as representações fixas que eu acabei de exemplificar para vocês antes, né, então ele é um leitor chamado contemplativo, tá? Depois, né, haveria então o leitor movente.
do mundo em movimento, dinâmico, mundo híbrido, de misturas sígnicas, um leitor que é filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos. O homem na multidão. Esse leitor, que nasce com a explosão do jornal e com o universo reprodutivo da fotografia e cinema, atravessa não só a era industrial, mas mantém suas características básicas quando se dá o advento da revolução eletrônica, a era do apogeu da televisão, tá? Então, eu já dei o exemplo anteriormente, né? Não vou me repetir aqui, mas aquela questão, só melhorando um pouco o exemplo, né? Para trazer aqui para o leitor movente. Vocês conseguem imaginar, assim, eu quando leio, né, esse trecho, já imagino, né, aquela mesa de uma cafeteria na calçada, uma pessoa sentada, lendo um jornalzão daquele grandalhão, né, manchando toda a mão de preto, tá, entrosada ali com aquele jornal, ao mesmo tempo que ele vai lá degustar o seu cafezinho, né, o seu café. Tá? Então a pessoa que tá ali, ó, o mundo tá acontecendo ao redor, né? Na calçada, tá passando gente para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, né? Mas a pessoa está ali, obtendo informações, conhecimentos através da leitura do jornal, né? Tá? Então é um leitor movente, né? Até porque ele pode ler esse jornal ali, depois em outro espaço, né? Enfim, ele tem informação nas mãos de uma certa maneira, né? Mesmo que seja através do papel. Então, o leitor imersivo começa a emergir nos novos espaços incorpóreos da virtualidade. Aquele que navega através de fluxos informacionais voláteis, líquidos e híbridos, sonoros, visuais e textuais, que são próprios da hipermídia, né? E aí, nas minhas suposições que eu estou fazendo aqui, porque é uma pena que eu não posso conversar com vocês ao mesmo tempo, né? Neste momento. Tomara que em outros a gente consiga. Eu imagino vocês, tá? Então eu imagino vocês mais nessa linha aqui do leitor imersivo, né? Olhando informações rápidas, devorando várias informações, mas todas muito curtas, muito rápidas, né? A notícia do jornal lá, a outra notícia do jornal lá, mas sem a matéria completa, né? Tá? Essa coisa da informação mais, às vezes mais superficial, né? Mas ao mesmo tempo mais abrangente, né? Então tem bastante coisa para a gente pensar a esse respeito. O leitor imersivo, então, ele inaugura um modo inteiramente novo de ler, que implica habilidades muito distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso, que segue as sequências de um texto, virando páginas, manuseando volumes, né? Por outro lado, são habilidades também distintas daquelas empregadas pelo receptor de imagens ou espectador de cinema, televisão. É um leitor imersivo porque navega em telas e programas de leituras, num universo de signos evanescentes e eternamente disponíveis. Então, outra coisa que eu penso quando eu vejo essa citação é o estudante que está, ao mesmo tempo, sei lá, fazendo um trabalho aqui, né? Imagina vocês fazendo um determinado trabalho acadêmico e, ao mesmo tempo, estarem com várias janelas do navegador abertas, né? Busca informação daqui, de lá, e vai conectando essas coisas, né? Esses dados, essas informações e, enfim, produzindo o seu conhecimento, né? Então, ou, por exemplo, falando sobre um tema, que nem a gente falou lá, ciência e pseudociência na outra videoaula, então, assistindo a videoaula, de repente vendo algum vídeo no YouTube a respeito, depois buscando alguma notícia sobre a pseudociência, conferindo se a questão da homeopatia realmente é assim, né, tão controversa dentro da área da medicina, como a gente comentou lá,
né? Então, eu imagino vocês assim, imagino vocês buscando outras ferramentas, outras fontes de informação, enquanto vocês vão escutando um pouco do que eu vou falando aqui, né? Embora haja, isso aqui é importante, tá? Mesmo havendo, então, né, uma sequencialidade histórica no aparecimento de cada um desses tipos de leitores, isso não significa que um exclui o outro, tá? Isso é importante, né? Que o aparecimento de um tipo de leitor leva ao desaparecimento do anterior. Não é assim. Então, apesar de a gente estar falando, né, de uma evolução temporal, de uma mudança temporal, né, e de uma marcação no tempo de cada tipo de leitor, não significa que hoje não existam e coexistam, né, os vários, tá? Os 3 tipos de leitor que aqui foram apresentados. Conforme tenho defendido há algum tempo, trata-se de uma nova era cultural, cuja complexidade tem atraído a sensibilidade dos artistas e desafiado o pensamento dos analistas da cultura e dos cientistas sociais. Enfim, trata-se de uma realidade intricada, na qual estamos imersos e da qual não se pode escapar com subterfúgios saudosistas, nem simplesmente louvar com aplausos ingênuos, né? É uma realidade tecnológica, né? Uma realidade do leitor imersivo que a gente pode contemplar, mas ao mesmo tempo que a gente precisa prestar atenção, né? Tem muito ainda para ser entendido a respeito. Certo? Então, esse contexto que a gente está vivendo mudou muito, né? A nossa forma de se relacionar com o conhecimento. Então, com certeza, há muita investigação a se fazer, tá? E aí, agora, para a gente fechando, então, aqui, só vai ter mais um pouquinho, mas eu estou quase fechando, tá? Eu gostaria de perguntar para vocês mais uma vez, beleza? Como é que tudo isso se aplica ao nosso tema ser estudante? Vocês conseguem fazer novas conexões agora com essa ideia de ser estudante e o tipo de leitor? E aí eu pergunto também, o que você tem pensado a respeito do momento em que nós estamos vivendo? Esse momento de aulas virtuais, né? Sejam elas síncronas ou assíncronas, como é que vocês estão se encaixando nesse mundo? Como é que está a aprendizagem de vocês? Como é que estão as leituras de vocês? Como é que vocês estão se portando? Né? Então, como você se porta diante dessa nova e, no momento, né, necessária forma de ensino? Será que nós mantemos a mesma relação professor-aluno-conhecimento que na sala de aula presencial? Tá? Ficam aí algumas questões. Antes de encerrar, eu só quero trazer para vocês mais um tipo de leitor agora, que é uma atualização, então, que a Santa Ela vai fazer no trabalho dela de 2013, tá? E vai trazer pra gente no trabalho dela de 2013, né? Então, ela vai dizer o seguinte, ó. Não se pode esquecer, entretanto, que a exponenciação no uso das redes sociais deveu-se grandemente à crescente sofisticação dos dispositivos móveis, com acesso às redes de qualquer lugar e em qualquer momento. E, em função disso, a possibilidade de presença online e participação contínua nelas, tá? Vocês não devem saber, talvez alguém saiba, né? Mas vocês em geral não devem saber que o avôzinho lá, né, da educação à distância, tinha um formato de telecurso, né? Eu não sei se vocês ouviram falar já, talvez em alguma disciplina, né? A respeito de Telecurso 2000, por exemplo. Né? Busquem alguma coisa se vocês não ouviram falar ainda, tá? Era uma forma de educação à distância que foi completamente diferente do que aquela que vem sendo implementada recentemente, né, em algumas universidades federais, como a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, que talvez já seja muito diferente dessa que a gente está falando hoje, que a gente está falando nesse exato momento, tá? Porque vejam, né? Isso aqui é uma disciplina, né? É um tema lá da ementa da disciplina que eu estou gravando para vocês nesse instante, que eu estou disponibilizando para todo mundo pelo YouTube, mas ainda com link fechado, mas que talvez algum dia eu possa abrir para pessoas. E, gente, da onde as pessoas vão assistir a minha aula? Celular? Computador? Tablet?
ou sei lá eu que tipo de dispositivo móvel, né? Em que momento? Então eu estou com o fonezinho de ouvido, ouvindo a aula da professora Daniela enquanto eu estou trabalhando. E não estou acompanhando as imagens. É um tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa está bonitinho, né? O que eu queria que fossem todos assistindo a aula e tal, né? Acompanhando as gesticulações, porque isso, de certa maneira, dá um pouco de ênfase ao conteúdo, né? Por mais engraçado que possa ser. E eu vou ter esses alunos e eu também vou ter aqueles que vão estar acompanhando talvez os slides pensando, ela colocou tudo aqui nos slides, né? Então eu vou olhar enquanto eu escuto uma bela música no Spotify ou no Deezer, né? Então eu tô lendo também o que está sendo discutido na aula, mas eu estou curtindo um som que às vezes pode fazer bem para uma pessoa. Tem gente que consegue se concentrar melhor assim e aprende mais, né? Então vejam, eu não sei de onde vocês estão acessando no sentido do dispositivo, não sei de onde, se é do trabalho, se é da casa da namorada, se é da casa da mãe, se é da casa de vocês, se é da casa de um tio, né? Se vocês estão viajando, tomara que não, né? Porque a gente está numa época de pandemia, mas enfim, se vocês estão viajando e ouvindo enquanto estão dirigindo, por exemplo, como se fosse um podcast, né? Então, assim, são muitas variáveis, muitas, né? Que a gente está se deparando e a gente precisa ir se adaptando a isso também, né? Então, nesse cenário, tá, dos dispositivos móveis tão avançados, né? A autora traz pra gente aqui, então, um quarto tipo de leitor, tá? Que é o leitor ubíquo. É justamente nesses espaços da hipermobilidade que emergiu o leitor ubíquo, trazendo com ele um perfil cognitivo inédito, que nasce do cruzamento e mistura das características do leitor movente com o leitor imersivo. A atenção é irremediavelmente uma atenção parcial contínua. Atenção parcial contínua. Parcial significa que não é atenção totalmente ali, mas contínua no sentido de estar ali durante um tempo determinado, né? Quer dizer, a ação responde ao mesmo tempo a distintos focos sem se demorar reflexivamente em nenhum deles. Ela é continuamente parcial. Esse é o perfil cognitivo do leitor ubíquo, tá? Então, está ali no seu dispositivo, com foco em várias coisas. Especialmente, está com o celular na mão, smartphone, né? Então está falando com a mãe, está falando com a tia, namorado, né? Com o chefe, sei lá, né? Ou a chefe. E nesse meio tempo, prestando atenção aqui. Aí eu pergunto, gente, o que fica na cabeça de vocês nesse sentido de informação, né? E aí eu pergunto, Daniele, o que você vai fazer sabendo que você conhece essa realidade agora? Que você conhece a realidade dos seus alunos, né? E o tipo de leitor que eles representam. O que você vai fazer para dar jeito nas suas videoaulas para elas ficarem mais curtas? Gente, então, ao mesmo tempo que ficam questões a respeito de vocês, a gente se questiona também, tá? Então eu gostaria de que vocês tivessem toda a clareza disso, né? E o Antônio vai concordar comigo, a gente se questiona o tempo todo. Como ensinar para esse grupo aí que está chegando, né? E aí, olha só, ela acrescenta que porque os celulares fascinam cada vez mais os seus usuários, porque para eles converge tudo no aparelhinho, né? Jogos, vídeos, fotos, música, textos e ao mesmo tempo manter uma comunicação ubíqua com seus contatos via, aí é que até já está um pouquinho atrasadinho, né? Mas enfim, via MSM, MMS, chamadas, ou via WhatsApp, via Telegram, né? Por exemplo. Existem outros ainda, né? Que eu às vezes nem conheço, tá? Tá tudo ali, tá tudo na palma da mão e tem muita coisa interessante. E eu estou competindo nesse instante com muita coisa interessante que vocês podem estar fazendo, desenvolvendo, ou estudando, ou pensando, que tá na palma da mão de vocês. Eu sou mais uma ali. Esse conteúdo é mais um.
dentre trocentos outros. Então, assim, como é que fica esse nosso cenário, né, gente? Olha só, não são mais simplesmente dispositivos que permitem a comunicação oral, né? Inclusive, a gente mal usa o celular para ligação, né, hoje em dia. Mas sim um sistema de comunicação multimodal, multimídia e portátil. Um sistema de comunicação ubíqua para leitores ubíquos. Leitores para os quais não há tempo nem espaço para reflexão. A reflexão, esse tipo de habilidade mental que precisa da solidão paciente para se tecer e que, por isso mesmo, é característica primordial do leitor contemplativo. Será mesmo, gente, então, que o leitor ubíquo não tem mais nada, nenhum vestígio do leitor contemplativo? Quando eu leio aqui que o leitor ubíquo, né? Ele não há tempo nem espaço para reflexão. Para ele não há tempo nem espaço para reflexão. Eu fico muito triste. E eu fico pensando, será mesmo? E aí, eu chego aqui em mais um momento que eu gostaria muito de estar conversando com vocês ao vivo, né? Para que a gente pudesse entender melhor isso, né? Quando eu falei antes do exemplo, assim, de que às vezes você abre uma notícia aqui, outra ali, várias páginas, lê um pouco de cada, às vezes lê a manchete, mas não lê a notícia e tal. É o que eu vejo, né? É o que eu vejo ao meu redor, assim, que tem acontecido. E aí eu pergunto, assim, é mesmo isso? Será que vocês também estão nesse ritmo, né? Nessa forma de buscar informação? Tá? E aí sim, gente, então, finalizamos, né, os nossos dois tópicos, então, né, dessa parte da videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quando a gente falou a respeito da vida dos estudantes, né, o texto do Walter Benjamin, então a gente viu que ele problematiza um pouco, né, o papel da vida dos estudantes numa perspectiva histórica e atual. Lembrando que ele fala lá de 1915, né? Ele se refere, então, ao contexto alemão do início do século XX, tá? Sociedade alemã, sistema educacional alemão. Mas a gente viu, por exemplo, né, que nem tudo é tão distante assim da gente, da realidade brasileira, né? Então, ele critica o sistema na época por menosprezar os estudantes, né? E ele destaca também uma certa incomodação no fato de que a universidade, né, vai se voltando para a formação, né, profissionalizante, tá? E aí a relação entre ciência e Estado, né, começa a ficar uma coisa meio pragmática, meio utilitarista e perigosa e limitada, né? Então, ele faz a gente pensar sobre tudo isso. E com certeza nós teremos então aqui, né, muito mais aspectos a destacar com a colaboração do professor Antônio, tá? E falando então do tipo de leitor, né, estudante, que tipo de leitor você é, né? Nós vimos então primeiro que diferentes enunciados de um mesmo fato influenciam a nossa leitura e a nossa compreensão de um determinado tema, né? Nós conversamos sobre 3 diferentes tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo, né? Depois nós resgatamos, né, a ideia da autora de que um tipo de leitor não exclui a existência do outro, tá? E aí conhecemos um quarto tipo de leitor, né? O leitor ubíquo, que está associado, né, a essa grande evolução dos dispositivos móveis. Ele pode ser leitor onde quiser, quando quiser, né, através de diferentes dispositivos, tá? Esse foi então um resuminho, né, daquilo que a gente conversou. E eu trago aqui para vocês as referências. Então eu tenho a referência do Walter Benjamin, né? Cito os 3 sites que a gente utilizou rapidamente naquele videozinho inicial, né? Inclusive aquele que falava a respeito da história da Chapeuzinho, que foi uma coisa bastante lúdica, né? Mas que eu acho que ilustra muito bem o nosso ponto de vista. O texto
Martins, né, então, que faz os comentários sobre a vida dos estudantes, e os 2 textos, então, da Santa Ela a respeito dessa questão do tipo de leitor aí, né? Certo? Bom, pessoal, então assim eu encerro a primeira parte da nossa videoaula a respeito de ser estudante, né? Eu tenho certeza de que vocês já sabiam muito a esse respeito, mas eu espero que tenham aprendido algumas coisas novas. E talvez, né, se vocês forem mesmo leitores ubíquos, né, ubíquos, se vocês se identificarem dessa maneira, eu gostaria de pedir a vocês um esforço, né, para que mesmo não sendo a reflexão o seu foco, tentem refletir sobre as informações que aqui foram discutidas. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que vocês acompanhem também a parte 2. Até mais!